o impacto negativo disso. Já falamos do jogo do tigrinho, agora a gente vai falar também dessa pesquisa, né, da empresa que administra o Instagram, que mostrou ali que os jovens estão cada vez passando mais tempo nas redes sociais. Mas o que a gente quer entender com a Fernanda, e por isso que a gente traz ela ao vivo aqui, é o impacto disso, né, Fernanda, na saúde mental desses jovens. Boa tarde novamente. Boa tarde, muito obrigada. Então, tudo que é em exagero tem um impacto bem grande e importante, né? A exposição, então, constante aos conteúdos da rede social, por exemplo, pode aumentar também sentimentos nesses adolescentes de inadequação, baixa autoestima, levando, então, a sintomas de ansiedade e depressão. Como também o uso excessivo, especialmente à noite, antes de dormir, também interferem muito na qualidade do sono, podendo causar, muitas vezes, insônias nesses adolescentes. Como também o isolamento social. Embora seja uma plataforma social, o uso excessivo também pode levar a isolamento, reduzindo interações face a face e prejudicando muito as habilidades sociais, por exemplo. Então, são essas as principais questões que a gente tem que cuidar com a exposição dos jovens nas redes sociais, como também a questão, muitas vezes, da distorção da imagem corporal, por uma exposição, às vezes, né, que pode influenciar negativamente a percepção desses jovens, contribuindo, às vezes, para alguns transtornos bem importantes em relação a transtorno alimentar e autoimagem, principalmente. Quer dizer, pode aí desencadear outros problemas, né? E que nem a gente falava com o psiquiatra antes, ele falou a respeito do jogo do tigrinho ali, muitas vezes a pessoa nem sabe que está absorta naquele mundo, quer dizer, está envolvida, não consegue parar de jogar, mas ainda assim não reconhece que é um vício. A gente também tem isso, Fernanda, no uso das redes sociais, pessoas que dizem, não, capaz, eu uso porque eu trabalho, eu não estou usando tanto assim, e quase que nem tem, como você bem mencionou, não tem interação face a face, deixa de se alimentar, fazer outras atividades necessárias para ficar no celular e, na maioria das vezes, né, Fernanda, consumindo um conteúdo fútil, que inclusive nós falamos essa semana no Conexão RS a respeito disso, né? Do aumento de consumo de conteúdo fútil nas redes sociais, o que é um outro problema que deriva disso, né? Sim, exatamente. A dependência e o uso compulsivo, o uso indiscriminado, pode levar ao desenvolvimento também de um comportamento compulsivo, onde a pessoa vai sentir cada vez mais necessidade, uma necessidade constante de verificar a rede social, por exemplo, impactando negativamente em outras áreas da vida dela que são extremamente importantes, como relações sociais, estudo, né, tempo com a família e vários amigos e várias outras situações. Então, isso é bem importante, sim. Pode causar uma dependência bem importante o uso das redes, sim. E, Fernanda, que dica você daria para os pais, né? Não só pais de crianças, mas se o adolescente ainda está sob a guarda dos pais, quer dizer, ainda está na casa dos pais, os pais ainda mandam naquela casa ali, ainda resolvem as coisas, pelo menos no tempo que aquele adolescente está em casa. Quais são as instruções que você, enquanto psicóloga, daria para pais e responsáveis ter um maior controle aí do uso de rede social e de celular de uma forma geral? Se eles puderem, né, definir limites de tempo e estabelecer limites claros para o tempo diário do uso dessas ferramentas, né, programar atividades alternativas, por exemplo, incentivar a participação dos filhos em atividades offline, como esporte, leitura, hobby, encontros presenciais, né, a educação, né, a psicoeducação que a gente fala, e conscientização, né, conversar abertamente sobre os riscos, os impactos do uso excessivo das redes, né? Promovendo, então, essa consciência dele. Isso é um exemplo, né? Demonstrar através do meu próprio comportamento o uso saudável, se possível, das redes sociais, né? Também estabelecendo um limite. Eu não posso pedir que meu filho saia da rede social se eu não saio, por exemplo, quando estou almoçando, quando estou jantando. Então, evitar, né, a família toda, o uso das redes sociais e do celular em alguns momentos próprios com a família, para poder, então, servir também de exemplo, de um modelo para esses adolescentes. E essa é a parte mais difícil, né, Fernanda? Ser o exemplo. A gente cobra muitas vezes dos filhos coisas que a gente tem dificuldade de fazer. Então, muito bom que você tenha falado isso, né? O exemplo é como a gente diz, a palavra convence, mas o exemplo
arrasta. Fernanda, obrigada pela tua participação de novo aqui com a gente, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, o programa vai para um intervalo bem rapidinho, porque na volta tem o Momento do Esporte. É já já.